Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e estou aqui hoje para falar dessa notícia quente que acabou de sair, que é a rescisão de contrato entre Jô e Corinthians. O Jô, a partir de agora, não é mais jogador do Corinthians, o contrato foi rescindido, falta apenas formalizar, mas já há um entendimento entre o clube e o jogador que não existe mais condições, mais clima para que ele permaneça. Eu acho que vocês todos acompanharam que o Jô estava fazendo um tratamento, né? Estava em recuperação de uma lesão. Durante o jogo contra o Cuiabá, ele estava em um pagode, não estava acompanhando o jogo, né? E algumas pessoas criticaram ele por estar fazendo isso, né? Ele não tinha naquele momento obrigação contratual de estar acompanhando o jogo ou de estar acompanhando a delegação, né? O Jô estava liberado, ele fez o tratamento durante a tarde e à noite ele foi para esse pagode enquanto o time jogava a péssima partida contra o Cuiabá, né? Algumas pessoas consideraram aquilo uma falta de noção, uma falta de sensibilidade, porque o time vem num momento difícil, né? Disputando vários campeonatos importantes em várias frentes, e de que algumas pessoas entendem que ele deveria estar acompanhando o jogo, né? Para demonstrar o comprometimento com o clube, né? Isso tudo é questionável. Eu também acho que faltou comprometimento, né? Se você tem um jogador que está completamente envolvido com as questões do time, com os objetivos do time, eu acho que esse jogador provavelmente estaria acompanhando o jogo para saber o que está acontecendo ali, porque isso tem a ver com o trabalho dele, com o dia a dia dele, né? Mas, do ponto de vista contratual, o fato dele estar no pagode na hora do jogo, né? Enfim, não tinha nada que desabonasse ele ou que indicasse que ele estava cometendo uma ilegalidade ou uma indisciplina. Porém, além de ir no pagode na hora do jogo, o Jô no dia seguinte deveria se apresentar ao Corinthians para continuar o seu tratamento e não fez, né? Então aí sim ele cometeu uma falta mais grave ao não se apresentar no horário combinado para continuar seu tratamento. E vocês sabem que esse não é o primeiro caso de indisciplina no Jô, né? Do Jô. O Jô tem tido episódios de indisciplina nos últimos tempos, desde que ele chegou ao Corinthians, mas não somente isso, né? O Jô tem se envolvido em casos de indisciplina há muito tempo, desde que ele jogava inclusive na Inglaterra, né? Ele passou na Inglaterra pelo City, pelo Everton, e nos dois times ele também teve alguns episódios de indisciplina. Ou seja, é um atacante muito bom, que teve uma carreira respeitável, digna, mas que sempre foi manchada por algumas questões polêmicas, pela falta de comprometimento com o trabalho e com os clubes, né? Eu acho que a gente, enquanto torcedor, deve ficar tranquilo em relação ao Jô. A gente tem uma relação assim com o Jô que fica ali entre tapas e beijos, né? O Jô aparece como uma revelação no ano de 2005 e ele rapidamente é vendido e retorna depois de muito tempo, né? Quando o Jô retornou, ele foi muito importante, principalmente na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. Acho que vocês se lembram, o Jô foi artilheiro daquele campeonato, veio desacreditado ao Corinthians, já tinha tido uma saída muito atribulada do Atlético Mineiro, exatamente em razão da indisciplina, mas no Corinthians ele conseguiu dar uma retomada importante na carreira. O ano de 2017 foi muito importante para ele, muito importante para o Corinthians. Ele acabou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, campeão, juntamente com o Corinthians, e um dos jogadores mais importantes daquela campanha, né? E logo em seguida foi vendido ao Japão por uma boa grana. Então aquele ano de 2017 ali, o Jô fez muito bem ao Corinthians e eu acho que nós não devemos esquecer disso. Um título brasileiro, como foi aquele de forma inesperada, quando nós não tínhamos um grande elenco, foi aquele ano de estreia do Fábio Carille, o Corinthians estava muito desacreditado e o Jô acabou liderando aquele elenco e nós ganhamos um campeonato muito importante que é o brasileiro, né? Então eu acho que nossa relação com o Jô deve ser uma relação de respeito, apesar de todos os episódios de indisciplina, a gente deve considerar que houve momentos importantes, né, na relação dele com o Corinthians, e eu acho que a gente, enquanto torcedor, tem que ter uma visão tranquila, lúcida em relação a isso. Não dá para dizer que ele foi um ídolo máximo, que ele merece todos os elogios, porque, enfim, várias vezes ele cometeu deslizes, né? Ele foi
desrespeitoso, não demonstrou o comprometimento que a torcida espera de todo jogador. E esses últimos meses dele revelaram isso, né? Essa falta de comprometimento que o Jô aqui e acolá acaba incorrendo em relação aos times que ele trabalha, né? E a torcida fica muito chateada, mas não é o caso de grandes hostilidades, de ameaçar, de fazer qualquer coisa contra o jogador. Eu acho que a gente, enquanto torcedor, tem todo o direito de criticar, de cornetar, de vaiar o jogador, mas a gente não tem direito de forma alguma de sugerir qualquer ameaça em razão do desempenho ou da falta de comprometimento do jogador com o clube. Isso aí é uma outra questão, né? Agora, o torcedor corintiano tem razão de criticar o Jô por essa última passagem, principalmente esses últimos meses, onde ele demonstrou uma total falta de comprometimento com o time e com esse projeto de reconstrução que o Corinthians vem fazendo, né? E aí agora ele assina, ou pelo menos acerta até o momento, a sua rescisão contratual, né? Isso é importante porque o Jô vinha jogando muito pouco. Esse ano ele fez 19 jogos e fez apenas 4 gols. E apesar disso, eu acho ele ainda hoje o melhor centroavante que nós temos no elenco, né? Nós temos o Júnior Moraes, que até agora não conseguiu se adaptar ao Corinthians. A gente tem o Roger Guedes, que joga também na posição, mas de forma improvisada, não se sente bem, não se sente à vontade, não consegue ter uma grande produtividade. Então o Jô, dentre os centroavantes que a gente tinha no nosso elenco, ele era de fato o melhor, mas era um jogador que tinha problemas físicos, problemas de disciplina e que infelizmente ficava pouco à disposição do Corinthians, né? Então o que que acontece? Essa saída do Jô abre espaço no elenco, na folha de pagamento, porque o Jô tinha um salário bastante grande, para a chegada de um outro centroavante. E isso de certa forma é bom porque o Jô vinha sendo pouco utilizado, né? Então agora a gente tem a oportunidade de trazer um centroavante que não extrapole o orçamento do Corinthians, a folha salarial, né? Porque o Jô tinha um salário bastante significativo e agora a gente vai poder trazer um centroavante, no mínimo com um salário parecido, né? Qual é o problema disso? O problema é que esse centroavante só vai poder começar a jogar a partir de 18 de julho, ou seja, vai demorar ainda mais de um mês para a gente poder regularizar, contratar e regularizar a situação de um outro centroavante, porque a janela do mercado nacional só abre em 18 de julho. E aí, até lá, a gente vai ter disputas importantes, né? Como as oitavas de finais de Libertadores e Copa do Brasil contra Boca Juniors e Santos, respectivamente, né? Então, veja só, a gente não vai ter o Jô, que nesse momento é o nosso melhor centroavante, durante esses momentos decisivos na nossa temporada. Isso é muito ruim e, enfim, é mais um motivo para que a gente fique extremamente descontente com o comportamento do Jô, né? É um fim melancólico, para falar a verdade, né? É melancólico, um jogador que tem uma história bonita no clube, que inclusive poderia até estar numa condição de idolatria, mas sai pela porta dos fundos, não porque jogou mal, não porque se lesionou, mas porque foi irresponsável com o clube, porque não cumpriu os seus compromissos. Isso é muito triste, muito triste. Agora, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ter uma relação respeitosa, saber o limite do torcedor. Nós temos o direito de criticar, de ficar chateado, de vaiar, mas não temos o direito, como eu já falei anteriormente, de sugerir qualquer intimidação. Nós não temos esse direito. O torcedor precisa saber que existe um limite, né, para a sua atuação, e a gente vem tendo muitos casos de ameaça a jogadores. Eu não acho que isso seja correto, apesar também de ficar profundamente chateado. Então, vai essa crítica ao Jô, assim, pela falta de responsabilidade dele, de envolvimento com um clube que formou ele e que deu tudo a ele na carreira. Ele também deu ao clube, como eu falei, em momentos importantes, principalmente em 2017. Mas eu acho que faltou respeito, porque ele tinha no Corinthians boas condições, um bom salário, e ele deveria ter tido um comportamento compatível com a boa condição de vida que o Corinthians dava a ele, sempre deu, né? Então, infelizmente, o Jô, a partir de agora, não é mais jogador do Corinthians, nessas circunstâncias, mas pelo menos abre uma possibilidade da chegada de um novo atacante. Agora, de qualquer forma, é muito ruim, porque o Corinthians tem um elenco enxuto, e a gente vai perder uma opção importante
para jogos decisivos. Então, isso complica bastante, mas é a realidade que nós precisamos encarar. Então, eu acho que a diretoria agora tem que ser resolutiva. Nós estávamos já precisando de um centroavante e agora abre aí essa oportunidade, ainda que por linhas tortas, de a gente contratar esse jogador que realmente o elenco tinha muita carência. Né, e continua tendo, mas aí fica essa chateação, essa indignação com o Jô, que deixou a gente na mão, né, mais uma vez por um ato de disciplina, tendo jogos importantíssimos pela frente e um próximo centroavante, se vier, poderá ser regularizado e entrar em campo apenas depois do dia 18 de julho, quando essas partidas já terão sido realizadas, né? Mas é isso. É o que aconteceu. Comenta aí embaixo o que você achou desse caso do Jô, se você acha que a diretoria fez certo em rescindir o contrato. E, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outros corintianos e corintianas como nós aqui, certo? Até a próxima, pessoal. O próximo vídeo provavelmente será sobre o jogo contra o Juventude no sábado, que será às 16h30. Beleza? Assim que acabar o jogo, eu posto um vídeo sobre ele. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!